Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma segunda-feira. Deus é bom e maravilhoso. Dia 4 de novembro e o ano está quase se findando. E Deus tem nos proporcionado o prazer de servi-lo, servir a Ele em uma casa de oração, de estar com nossos irmãos. O Senhor tem nos presenteado com mais um ano de estudo bíblico. É mais um ano que nós estamos estudando, já tem uns 4 anos já. Glória a Jesus. E o Senhor tem nos proporcionado, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti porque o Senhor é bom e maravilhoso. O Deus que tem nos fortalecido, o Deus que nos ama, o Deus que entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ah, Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, a nossa memória nesta noite, a alegria da salvação, o que nos dá esperança. Visita cada um, visita cada casa, os que estão ouvindo, os que ainda vão ouvir. Só o Senhor sabe quando irão ouvir, mas o Senhor sabe que irão. Que a tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações como uma flecha acertando o alvo, como ela é uma espada que corta dos dois lados, que vai na divisão da alma e do espírito, vem nos trazendo entendimento, vem nos trazendo conforto, correção. Lava-nos com a água da palavra. Eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite. Tira da nossa mente, Senhor, todo cansaço. Tira da nossa mente, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede o nosso entendimento. Nos traz entendimento, nos traz regozijo, que o nosso coração venha queimar com a tua palavra nesta noite. Senhor, no nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, envia, Senhor, o Espírito Santo às casas nessa hora. Espírito Santo, visita cada família. Vá, Senhor, em cada lugar, onde cada um estiver nessa hora. Pai, eu lhe peço por cura, por salvação, por mudança de comportamento, por uma realidade transformada através da tua palavra nesta noite. Nos dá entendimento, Senhor. Tira toda a confusão da mente e do coração. Eu louvo a ti e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Hoje a gente vai concluir o capítulo 12 do Evangelho de João e os nossos planos são que a gente inicie, né? Encerre o 12 e inicie o 13. Então, por favor, consiga um cantinho para você, pegue uma água, passe uma água no rosto para você, né? Nós estamos cansados uma hora dessa, uma correria. Mas a gente precisa se alimentar da palavra. Como nós precisamos nos alimentar do alimento diário, que é a água, que é o alimento que a gente tem que e o que a gente precisa comer todos os dias. Se a gente não se alimentar da palavra, a gente não vai suportar o dia mal. E no dia bom nós vamos esquecer do Senhor também, não só no dia mal. Então nós necessitamos é, não abandonar a palavra, não abandonar tempo de estudo, não abandonar tempo de meditação, para que a gente continue trilhando esse caminho de salvação que o Senhor nos deu. O Evangelho de João, capítulo 12. Na semana passada a gente não encerrou, porque a gente viu que o Evangelho de João, no capítulo 12, ele fala de muita coisa. E vimos que o Evangelho de João agora ele vai mudar. Nós vimos que Jesus fez vários discursos nesse tempo, né? Até esse capítulo, até o capítulo 11 aqui, mais ou menos. E no capítulo 12, a coisa vai começar a mudar. A partir do capítulo 13 em diante, a gente vai ver que não tem mais discurso. Jesus não vai mais fazer discurso público, não vai ficar mais ensinando a ninguém. Esse aqui é a última vez que o Senhor Jesus vai fazer discurso no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37, diz assim, ó, mesmo depois que Jesus fez
Todos aqueles sinais miraculosos não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, chegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não cegou os seus olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Aleluia. A gente não concluiu o capítulo 12 porque a gente precisa, né? A gente não concluiu na semana passada, porque a gente precisa aqui dar uma lida em alguns livros, né? Em alguns versículos em outros livros. Quando a gente inicia aqui lendo o versículo 37, a minha Bíblia tem uma divisão onde diz assim: a incredulidade dos judeus. A incredulidade nos faz perder, né, a salvação, porque a palavra de Deus diz que é aquele que crê em mim, né? Nós precisamos crer no Senhor, na palavra do Senhor. Então, no versículo 37 diz assim, ó, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Então, milagre não faz ninguém crer, ok? Milagre não faz com que as pessoas fiquem, mas se eu ver, eu creio. Ah, mas se aconteceu um milagre, eu vou crer. A gente vê aqui que muitos não continuaram não crendo em Jesus. Muitos judeus continuaram não crendo em Jesus. Mas esse não crer em Jesus, a gente precisa entender aqui que não é uma. Não, João não está escrevendo com um ar de frustração. João não está frustrado. Ah, as pessoas não estavam crendo em Jesus. Ah, coitado de Jesus. Ah, Jesus estava falhando na sua pregação. Jesus não estava conseguindo alcançar o objetivo que o Pai colocou nas mãos dele, né? O alvo que ele deveria alcançar não estava sendo alcançado. A gente precisa entender que não é isso que João está fazendo. Tanto que, quando João continua, ele diz assim ó, no 38, isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse. Então havia sido profetizado por Isaías que as pessoas não iriam crer em Jesus. Muitos não iriam crer, mesmo a partir de sinais miraculosos, ok? Vamos fazer o seguinte: abre a sua Bíblia em Isaías 53. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marca a sua Bíblia aí em João 12 para ficar mais fácil para você acompanhar. E vai lá em Isaías 53. Como na semana passada, né, a gente ficou indo e vindo, então vai ficar mais difícil de você dormir. A paz do Senhor, pastora Val, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isaías 53, o versículo 1, diz assim: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías
e já profetiza dizendo quem creu na mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor. Quando João está falando aqui, olha, na parte B do versículo 38 do capítulo 12, ele fala assim: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está repetindo as palavras de Isaías, capítulo 53, versículo 1. E no 39 ele fala assim, ó, por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías em outro lugar. Que outro lugar é esse? Abre lá em Isaías capítulo 6. Havia sido profetizado a incredulidade de muitos, a incredulidade dos judeus, a incredulidade de muitas pessoas. Já havia sido profetizado. Então, o que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra, tá? Jesus não está sendo incapaz do que está fazendo, ele não está fazendo algo pela metade, não está sendo frustrado, tá bom? Porque muita gente às vezes lê isso aqui e fala assim: ah, o povo não estava acreditando, então Jesus não estava conseguindo alcançar o seu objetivo. Não, pelo contrário, está acontecendo exatamente o que foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 6, vamos lá no versículo 10. Isaías 6, versículo 10. Em João 12, 40 diz assim: olha, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Aonde que está isso? Isaías 6, versículo 10 diz assim, ó: torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos. Isaías profetiza isso em um momento assim extraordinário, espetacular, tá? O finalzinho aqui do versículo 10 de Isaías ainda fala assim, ó: e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados. Para ser curado da incredulidade, tem que crer, tem que se converter para receber a salvação. Quando que Isaías tem essa visão? O próprio livro de João, no versículo 41, fala assim: olha, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Aonde que Isaías viu a glória de Jesus? Isaías, capítulo 6, aonde você está. Versículo 1 diz assim: vai lá. Quando foi que Isaías viu a glória de Jesus? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías tem a visão do trono do Altíssimo. João diz que essa visão aqui, ele está vendo quem? Jesus. Vai lá. João 12, versículo 41 diz: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. João completa o que ele está falando aqui, ele explica, completa não, ele explica o que ele está dizendo, falando assim: olha, o que Isaías profetizou, ele profetizou porque ele viu a glória de Jesus. E em que João está se referindo? Ao que João está apontando? Ele está apontando para Isaías capítulo 6. Então você pode anotar na sua Bíblia essa relação do versículo 38, Isaías 53, 1. Do versículo 40, Isaías 6:10, o versículo 41 seria o capítulo todo de Isaías 6. João fala sobre uma revelação extraordinária que Isaías teve. Isaías teve essa revelação e falou sobre isso quando ele viu o trono do Senhor Jesus. E ele diz que
Era tanto poder, Isaías fala, que o portal, né, da entrada do templo, a estrutura do templo, ela tremia. Tamanho era o poder que estava tomando conta do templo, tomando conta daquele lugar. Então, Isaías não teve uma visão qualquer, ele teve a visão do próprio Jesus sentado no seu alto e sublime trono. O que que vai acontecer aqui? A gente tendo esse esclarecimento de que Jesus não está errando o alvo, ele não está incapaz, ele não está sendo incompetente na sua missão, a gente percebe que todos os passos de Jesus tinham. Lembra que eu falei, acho que na semana passada, que Jesus não veio a passeio? Ele não veio para. Todos os atos de Jesus haviam sido profetizados, Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu as profecias que apontam ele como Messias, como Cristo. Então, as pessoas não crerem aqui não é incapacidade de Jesus, é cumprimento da palavra. O que que vai acontecer? No versículo 42 fala assim: olha, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Então, alguns creram e outros não creram. Mas nós temos uma observação aqui muito importante que fala assim, ó. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Muitas vezes a gente tem medo. A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, né? Como que vai acontecer e de repente alguém que tem me ajudado, um recurso que eu tenho recebido, da onde vem o meu sustento, e se souberem que agora eu creio em Jesus, que agora eu virei um cristão, ou que agora eu sou um cristão de verdade, vou deixar de ser um cristão fajuto para ser aquele que realmente vive a palavra, como é que vai ser? Muitas vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, com a avaliação das pessoas. Isso não é novo, porque fala aqui, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A gente precisa ter muito cuidado, porque os homens não vão nos salvar. Eles não vão nos salvar. Só quem pode nos salvar é Jesus. Daqui do versículo 44 até o 50, a gente vai ver um resumo dos discursos e das palavras anteriores de Jesus. O que que vai acontecer aqui? João vai fazer um pequeno resumo. Ele fala assim, ó, então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. A gente já viu isso, né? Que crê em Jesus, crê no Pai. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Lembra, Jesus fala aí, o Pai somos um? Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz, que é falado lá em capítulo 1 do João. 47 fala assim, ó, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Tem pessoas que leem esse versículo 47 e falam assim, olha, Jesus não vai me julgar. Jesus não vai julgar ninguém, ele não veio para julgar. Ele fala que ele não veio para julgar, porque ele fala aqui, ó, na parte B do versículo 47, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aí tem gente que fala assim, ó, Jesus veio para salvar, não veio para julgar ninguém. Ele vai salvar todo mundo. Isso se chama universalismo. O que que é isso? Crer que no final das contas todos serão salvos. Existem pessoas que creem assim? Existem. Mas não é o que a palavra diz, tá? Jesus, quando veio ao mundo, quando ele veio para para se entregar como sacrifício na cruz, para a expiação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a salvação através de uma graça maravilhosa, porque a gente não pagou nada por isso, o Senhor nos deu. Ele veio para isso. Quando ele veio, ele não veio para julgar. A missão dele, o que ele tinha que fazer, o que ele veio preparado para fazer, para cumprir, foi salvação, naquele momento. Ele não estava vindo para julgar, ele veio para se entregar como sacrifício vivo. Agora,
A gente lê, mas não lê o seguinte, né? Vai lá no versículo 48 e diz assim, ó: Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então seremos julgados sim. Aquele que não crê, que rejeita Jesus, não aceita as palavras do Senhor, será julgado no último dia. E isso também, o Senhor Jesus ele está se referindo a uma palavra que Moisés falou ao povo, que viria um, que deveriam ouvir a ele. Aonde que Moisés disse isso? Vai lá em Deuteronômio, capítulo 18. Marca João na sua Bíblia. Você vai para Deuteronômio 18, nós vamos ler o versículo 19. Deuteronômio, Antigo Testamento, um dos primeiros livros da sua Bíblia, lá na frente. Você vai abrir o versículo 18, capítulo 18, a gente vai ler o versículo 19. Deuteronômio 18, 19 diz assim: Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, Jesus está se referindo a isso aqui, porque do versículo 14 até o versículo 22 do capítulo 18 de Deuteronômio fala sobre o profeta do Senhor, que o Senhor enviaria um e que o povo deveria ouvi-lo. E o próprio Deus diz assim, ó, se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então Jesus está dizendo que será julgado. Será julgado no último dia. Versículo 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, Jesus, quando ele veio, ele não veio para julgar, ele veio para se entregar como sacrifício vivo. Mas o momento do julgamento virá. Nós vamos ter que dar contas de tudo aquilo que a gente fez, de como a gente viveu. Então, aqui no capítulo 12, encerra essa parte de João, do Evangelho de João, né? Onde Jesus faz os discursos, faz os sinais, faz os milagres, apontando para ele como o Cristo, o Messias, aquele que deveria vir para salvar a humanidade. Daqui em diante, do capítulo 13 até o 17 são as palavras de Jesus, as última noite de Jesus e as palavras finais de Jesus. Daqui em diante, do capítulo 13 até o 17, são 4 capítulos falando apenas da última noite de Jesus e das suas últimas palavras. João agora vai discorrer um bom tempo falando sobre isso. O Senhor vai começar a preparar o povo não, preparar os discípulos para a sua morte. Ele vai revelar a natureza dele, que é a natureza de Deus, mostrando como nós devemos viver, como os discípulos devem viver. São 4 capítulos falando só da última noite de Jesus. Jesus está chegando o momento da crucificação. Vamos iniciar aqui o capítulo 13. Você está com a sua Bíblia aberta em João, nós vamos ler o capítulo 13. Vamos lá. Capítulo 13 diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu não sei você, mas quando a gente lê aqui esse primeiro versículo, já soa como algo extraordinário, é quase uma. Se não fosse. A gente poderia dizer até que seria poético, mas na realidade não é poético, é real. Não é só uma poesia. Ele diz assim: que estava chegando o final, o fim dos dias de Jesus aqui na terra.
a última noite, e ele diz que os amou, o Senhor os amou e os amou até o fim. O que que quer dizer esse amor até o fim? A gente viu que Jesus sabe exatamente o que está fazendo. E que as coisas que estão acontecendo não são acaso. Como a gente acabou de falar, as pessoas não creem, não era nada que não era surpresa para Jesus. Não era algo inesperado por ele, até porque o próprio pai já tinha falado através de Isaías que isso iria acontecer. Então, quando diz aqui que Jesus os amou até o fim, o que quer dizer isso? Jesus amou Judas, que iria traí-lo, até o fim. Jesus amou Pedro, que iria negá-lo. Jesus amou Tomé, que não iria acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Jesus ia continuar amando e amando até o fim todos os discípulos que os abandonaram na última hora, quando ele foi preso. Jesus os amou até o fim. Isso é algo que a gente não consegue mensurar, porque o amor do Senhor Jesus é maior do que o que a gente pode imaginar, ou maior do que o que a gente consegue amar alguém. Então, Jesus amou até o fim, mesmo sabendo o que cada um iria fazer. O que quer dizer isso? O Senhor Jesus nos ama até o fim. Ele nos ama sabendo que a gente peca, ele nos ama sabendo que a gente o trai, ele nos ama sabendo que a gente o abandona, nega Jesus, mas ele nos ama e nos ama até o fim. Versículo 2 diz assim: ó, estava sendo servido o jantar. Vamos lá. Lembra que a gente gosta de fazer a cena? Aconteceu todo aquele monte de tumulto, milagre, e ressuscita Lázaro, e a mulher chega e joga um perfume em cima de Jesus, seca com seus cabelos, e vai acontecendo um monte de coisa, aquele tumulto todo. De repente, João começa a falar da última noite de Jesus. Jesus já entrou em Jerusalém, foi ovacionado pelo povo, lembra? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. O povo, muitos judeus não creram. Agora, essa parte já encerrou. Jesus agora está participando da última ceia. Esse jantar é a última ceia. É a ceia pascal, é a ceia que antecede a Páscoa, ok? Essa ceia, contando nos nossos dias de semana, aconteceu na quinta-feira antes da Páscoa. Lembra que agora faltam pouco tempo para Jesus ser crucificado? Essa é a última ceia, ok? Então eu quero que você, na sua mente, mude o cenário. Tá? Ele não está mais no jantar com Lázaro, ele não está mais na casa de Simão, o leproso, não tem mais Maria e Marta. Faz aí na sua mente. Você criando a cena fica mais fácil de entender e você não dorme. Vamos lá. O que que acontece? Jesus agora está em uma mesa, num jantar, na ceia, na última ceia, a ceia que vai anteceder a crucificação, junto com seus discípulos. Ok? Criou a cena. Vamos lá. Versículo 2: estava sendo servido o jantar. Esse jantar é a ceia. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, Judas já tinha planejado trair Jesus, já estava tudo pronto do que ele iria fazer. Diz que Satanás já estava ali, já tinha conquistado o coração, já tinha tratado com Judas, Judas já tinha se envolvido nisso e já estava pronto para trair Jesus. Só que lembre-se que Judas está participando da ceia, tá? Vamos lá, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder
e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Vamos lá. Jesus sabia que o Pai tinha dado tudo a ele, tudo. Estava tudo já debaixo dos seus pés. O poder, a autoridade, domínio, estava tudo entregue a ele. Mas, mesmo com tudo isso entregue, ele decidiu se entregar. Ficando com essa afirmação na sua mente, no seu coração, a gente vai começar a montar a cena do que vai acontecer agora. Lembre-se que o Pai deu tudo na mão de Jesus, então ele tem autoridade, ele pode ter o orgulho, ele pode se levantar para fazer alguma coisa, ele tem poder, a honra, tudo está na mão dele. Só que Jesus vai fazer o seguinte: ele vai começar a agir de uma forma inesperada. Ele não vai agir da forma que a gente imagina. Pensa alguém que tem todo o poder. A possibilidade dele se tornar, de ser uma pessoa arrogante ou fazer o que der na telha é muito grande, né? Desfazer das pessoas, tomar atitudes que ele quiser, independente se isso vai ferir alguém, do resultado que vai dar, afinal ele tem todo o poder. Jesus tinha recebido do Pai todo o poder, o que falou aqui o versículo 3. Versículo 4 diz assim, olha. Assim levantou-se da mesa. Olha o que que João faz. Primeiro mostra que todo o poder está na mão de Jesus. O Pai entregou poder, autoridade, domínio, tudo está na mão dele. Estão eles sentados à mesa. Jesus se levanta da mesa. Versículo 4. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João primeiro diz que Jesus tem todo o poder, que o Pai deu tudo a ele, antes de mostrar a atitude de Jesus diante dos discípulos. A mesa que eles usavam para ceia não era essa mesa que a gente tem com as pernas altas, tá? A mesa era uma mesa rente ao chão. E eles sentavam meio que de lado, né? Com as pernas assim para o lado, sentavam no chão. Não era uma mesa alta, com cadeiras, como a gente tem, confortável assim. Não era assim que funcionava. Eles sentavam provavelmente mais próximo ao chão, tá? Jesus se levanta para poder lavar os pés dos seus discípulos. O que que a gente precisa criar na nossa mente? Esse trabalho de lavar os pés era feito por escravos gentios. Por que que existia esse trabalho? As pessoas andavam muito a pé, usavam sandálias, então era uma forma da pessoa ser recebida em algum lugar. Então, a Bíblia aqui a gente vai ver que não fala de escravo nenhum pronto ali a servir, não tinha ninguém. Quem preparou essa mesa? Aqui não diz. Como que essa mesa foi preparada, se alguém chegou antes, ninguém fala. Não tem nada dizendo. João não fala sobre isso. Só fala que eles estavam sentados à mesa. Jesus se levanta e vai fazer o trabalho de um escravo. O que que deveria ter, o que que acontecia quando alguém chegava na casa de uma outra pessoa para um jantar? Chegava com o pé empoeirado. Existia uma bacia com água. O escravo vinha, o escravo da casa vinha, da família. Aquela pessoa, aquele visitante, aquele convidado era recebido com um lava-pés. Aquele pé era lavado pelo escravo, secado, para que ele pudesse entrar, ele ficar mais confortável e participar da reunião ali com a família, do jantar, do que fosse. O que que Jesus faz? Jesus toma o lugar do servo do servo. Ele se coloca como a posição do escravo, daquele que não que está ali apenas para servir.
A palavra de Deus diz aqui, olha, que no versículo 4, assim, ó, assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O que que acontece? O que se entende é que os, os escravos, eles, quando faziam esse trabalho, eles não usavam uma roupa. Eles usavam um pano em volta da cintura como uma tanga. Então, os estudiosos acreditam que Jesus, quando ele tira a capa, ele fica só com uma parte tampada, sem a capa, para poder se assemelhar ao escravo. Aquela toalha que ele vai tirar da cintura, que era o que o escravo usava, para poder secar. Então, ele se coloca visualmente também parecido com um servo, com um escravo que fazia esse trabalho, para que os discípulos realmente entendessem o que ele está fazendo. Então, o que que acontece? Jesus vai começar a lavar os pés de cada discípulo. Quando a pessoa chegava, ela já deveria ser recebida por um escravo para que seus pés fossem lavados. Isso não era feito durante a refeição. Agora você imagina a cena. Ele chegando no lugar para o jantar, os discípulos chegando. Eles sabiam como a coisa funcionava, eles conheciam a cultura, porque era a cultura deles. Que eles chegam num lugar, não tem servo, não tem água, nada, tem a bacia com água, mas não tem ninguém para servir, ninguém para secar, para lavar os pés, né? Para fazer esse trabalho humilhante. Deve um olhar para a cara do outro e ficar um esperando pelo outro, mas ninguém faz nada. Todo mundo senta à mesa com os pés sujos. Lembra que eu falei que eles sentavam no chão? Então os pés ficavam muito próximos à mesa. Outro motivo para os pés terem que ser lavados. Então todo mundo sentou com aquele pé mesmo empoeirado, próximo à mesa, tipo, um olhando para o outro. Ninguém resolveu lavar os pés. Existe uma coisa que acontece aqui durante essa situação que João não fala, mas Lucas fala. Nesse momento estava acontecendo uma discussão entre eles, querendo saber quem era o maior no reino dos céus. Lembra? João diz que Jesus recebeu tudo da mão do Pai. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E enquanto isso, os discípulos estão discutindo quem era o maior. Onde é que está isso? Vai lá em Lucas, capítulo 22. Volta a sua Bíblia um pouquinho. Você está em João, é o livro anterior que a gente está estudando. Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Diz o seguinte: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Então eles entram ali conversando, aí um vira para o outro, quem pode ser o maior no reino. Afinal de contas, Jesus entrou, sendo ovacionado ali, né, em Jerusalém. Ele entrou como um rei. Afinal de contas, o Pai deu todo o poder a ele, ele ressuscitou morto. Está chegando a hora, ele falou que está chegando a hora dele. Então, qual de nós vai ser o maior? Eles estavam totalmente desligados do que Jesus estava ensinando. Nesse clima de que quem é o maior, Jesus se coloca servo de todos. Jesus se coloca na posição de escravo. Ele se coloca diante deles que quem quiser ser o maior no reino dos céus precisa ser aquele que vai servir, o que serve ao outro. Vamos lá, segue aí na sua Bíblia. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou te fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar,
você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro fala aquilo que os outros provavelmente estavam querendo falar e não tiveram coragem. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro fala assim: Não, 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 vai lavar meus pés, não tem sentido, sou eu mestre. Como o senhor vai lavar os meus pés? Mas Jesus diz a ele assim: ó, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Porque a partir da humilhação de Jesus na cruz, é que nós temos parte com ele. Se essa humilhação na cruz não acontecesse, nós não teríamos parte com ele. Nós não estaríamos salvos em Cristo. Então Jesus diz diretamente para Pedro assim: Olha, se eu não fizer, se você não participar dessa minha humilhação, se você não tiver comunhão comigo, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, do jeito que é, ele diz o quê? Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Então ele se lava logo tudo. Já que o Senhor vai lavar, então para ter parte contigo, lava tudo. Ele continuava não entendendo que Jesus estava ensinando sobre servir, sobre se humilhar, sobre um servir o outro. Jesus diz para ele no versículo 10: Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. O que que Jesus está dizendo aqui? Olha, quem já foi lavado, quem já foi lavado pela água da palavra, quem já creu, quem entende que eu sou o Senhor, já está purificado, já está lavado. Quando ele fala assim, mas nem todos, ele estava se referindo àquele que iria trair. Versículo 12. Não, versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Jesus faz e depois pergunta a eles para ver se eles aprenderam, se eles entenderam. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. O que ele está dizendo? Nenhum servo é maior do que o seu senhor. Então, vocês disseram que eu sou mestre. E vocês estão certos. Então, se eu sou mestre, comecem a fazer o que eu tenho ensinado. Porque se eu que sou mestre, eu que sou o senhor, estou fazendo o que estou fazendo, vocês, no mínimo, precisam me copiar. Fazer como eu estou fazendo. Porque nenhum servo é maior do que o seu senhor e nenhum mensageiro é maior do que aquele que envia a mensagem. Quem foi que mandou a mensagem? Jesus. Quem são os mensageiros? São os discípulos. Hoje nós somos os mensageiros das boas novas. Nós somos aqueles que pregam a palavra. Nós somos aqueles que falam as boas novas da salvação. E por isso nós somos maiores? Não, nós não somos maiores do que o Senhor. Nós somos apenas os portadores das boas novas, apenas portadores da palavra. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês conseguem entender como que João foi amarrando o negócio? Ele diz que Jesus recebeu tudo nos céus e na terra. Depois de ele dizer, ele mostra que tudo estava preparado ali e nenhum deles pensou, não, já que não tem um escravo, eu vou lavar pelo menos os pés de Jesus. Ninguém se moveu. Ninguém. Nem João, aquele que escreve aqui, né? Ninguém pensou em servir, mas Jesus, com seu infinito amor, ele não só falou, mas ele fez. E depois dessa didática toda, ele ainda pergunta se aprenderam. Vai lá, versículo 18.
Depois disso, Jesus lavou, ok? Os pés, eles vão cear. O que que vai acontecer agora? Jesus prediz que será traído. Jesus já sabia que havia entre eles um que iria traí-lo. Por que que João colocou ali no versículo 1 e os amou até o fim? Porque a gente falou. Até o fim, independente de ser traído ou não, Jesus amou até o fim. Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está ensinando para eles e para nós atos de generosidade, de humildade e amor, aquilo que a gente tem que ter como marca de seguidor de Jesus, né? Que infelizmente a gente esquece muito. Nós precisamos ser humildes, e ser generosos. Nós precisamos ser humildes. Quem é humilde? Humilde é aquele que para de pensar em si mesmo para pensar no outro. A gente passa a ser humilde como a gente, quando nós deixamos de ser o foco, ser o centro. Nós começamos a enxergar o outro e deixamos de olhar para nós mesmos. Nós passamos a ser humilde, porque a gente vai passar a servir o próximo. E isso foi o que o Senhor Jesus ensinou aqui. Jesus agora vai falar que vai ser traído. Vamos lá. Versículo 18: Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Você vê que aqui João vai citando, mostrando profecias, palavras que foram faladas no Antigo Testamento. Aonde? O que que Jesus está citando aqui? Ele está falando assim: isso está acontecendo para se cumprir a escritura. Que escritura? Onde está isso? Salmos, capítulo 41. Vai lá para Salmos. Você pode marcar na sua Bíblia, Salmo 41, referência de Salmo 41, em João 13, 18. Salmo 41, versículo 9, diz o seguinte: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ou, em algumas traduções, está escrito: levantou o calcanhar contra mim. O que que quer dizer isso? Me traiu, tá? Esse salmo é um salmo de Davi, falando do seu filho que o traiu. Então, Jesus cita essa passagem aqui. Essa deslealdade de Judas não foi nada que veio para. Jesus não sabia. Como a gente falou, Jesus já sabia. Então, o que que vai acontecer aqui? Ele diz assim: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Partilhar do pão mostra intimidade. Intimidade, tá? Comer na mesa, partilhar o pão, conhecer, conversar, estar junto, só senta à mesa e divide, come do mesmo pão, aquele que tem intimidade. Algumas traduções vai estar daquele jeito que eu falei, levantou o calcanhar contra mim, que é uma expressão em hebraico que se refere fortemente à traição. Levantou o calcanhar quer dizer que esteve contra mim, que me traiu. Versículo 19: Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Jesus estava avisando os discípulos antes da traição acontecer, para que na hora que acontecesse eles, Jesus avisou. E o finalzinho desse versículo fala assim: para que vocês creiam que eu sou. Lembra que toda vez que João escreve eu sou, se refere lá a Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano, quando Moisés é chamado por Deus lá na sarça e ele se identifica para Moisés e fala: Eu sou. Então, isso aqui é mais uma das vezes que Jesus usa a mesma palavra para que vocês creiam que eu sou. Quer dizer, para vocês creiam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 20. Eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar,
estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Eu quero que você crie essa cena. Lembra que eu falei que a mesa era rente ao chão e que eles sentavam com os pés para o lado, meio de lado, assim? Então vamos lá. Ele sentado em volta da mesa, participando dessa ceia. Jesus havia já lavado os pés dos discípulos, sentou e começa a falar: olha, um vai me trair e tal. Aí o que que vai acontecer? Seus discípulos começaram a olhar um para o outro e ficar assim: quem será, né? Que Jesus está falando. Aí um deles, 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Esse reclinado ao lado dele, ou não quer dizer que João estava deitado, ou com a cabeça totalmente no peito de Jesus, assim, descansando, ou agarrado nele, não. Foi o que eu falei. A pessoa sentava meio que de lado porque a mesa era rente ao chão. Então, aqui claramente nós vemos que João estava sentado ao lado de Jesus. A única pessoa que a gente sabe em que posição exata estava é essa pessoa aqui. O discípulo a quem Jesus amava, que nós entendemos que é o escritor desse evangelho que nós estamos estudando, que é João. Nós acreditamos que é João, porque todo o indício histórico mostra que é João que está escrevendo esse evangelho. Lembra que a gente estudou isso lá no começo? Então, esse discípulo a quem Jesus amava, ele estava sentado ao lado de Jesus e reclinado, quer dizer, meio que de lado, caidinho assim, por causa da posição que eles realmente sentavam, porque a mesa era muito baixinha. Aí, o que que acontece? Pedro vira para João e fala assim, um cochicho, falando baixinho, tá? Fala assim: pergunta quem é. João, pergunta quem é. Quem é que vai trair? Provavelmente essa conversa os outros não ouviram. Era algo que você fala baixo. Pergunta para ele aí, quem é? João está do lado de Jesus ali, meio que reclinado, é o que estava mais próximo. O que que vai acontecer? Versículo 25. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Lembra que está pertinho? 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes. Provavelmente os outros discípulos não perceberam esse acontecimento ali. João reclinado, Jesus fala: um aqui da mesa vai trair. Então, enquanto eles estão distraídos, um olhando para o outro e tipo: quem será, gente? Mas ué, quem vai trair Jesus? E entre eles ali, já aconteceu que às vezes você está na mesa e alguém fala alguma coisa que você não prestou atenção? Provavelmente foi o que aconteceu, tá? Pedro vira para João, discípulo a quem Jesus amava, ele se intitula assim, e vira para João e fala assim baixinho: pergunta quem é. Os outros provavelmente não escutaram. Jesus vira para ele, ao invés de Jesus chegar e falar assim, é Judas, Jesus faz assim: olha, aquele que eu der esse pão, esse pedaço de pão molhado aqui, na mão dele, esse é que vai me trair. Então Jesus pega o pedaço de pão, tá molhado no prato, e entrega para Judas. Quando Jesus entrega esse pão para Judas, o que que a gente consegue entender? Só quem entendeu esse ato foi Pedro e João. Os outros não entenderam, não sabia, porque estavam distraídos ali, tá? Vamos lá. 27. Tal logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
A gente leu agora há pouco que Satanás já estava ali, né? Rodeando, ele já tinha tudo preparado, mas quando Judas come o pão, Satanás entra nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Por isso agora faz sentido o 28. Pensa bem, se todo mundo tivesse escutado o que Jesus falou, a conversa ali entre Jesus, João e Pedro, se os outros tivessem escutado, não teria por que eles não terem entendido o que estava acontecendo. Eles não entenderam o que estava acontecendo porque eles não escutaram a conversa. Então, quando Judas come o pão, Satanás entra nele e Jesus fala assim: o que você tiver que fazer, faz logo. Aí os outros que não tinham escutado nada ficou sem entender o que está acontecendo. Que Jesus disse isso? 28. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então, Judas come o pão, Jesus fala assim: olha, o que você tem que fazer, faz logo. Faz depressa. Judas levanta e sai. Então, só quem entendeu aquilo ali foi Pedro e João. Os outros ficaram sem entender, pensando que Judas estava indo resolver alguma coisa da função dele. Jesus nos ensina aqui coisas extraordinárias, sempre, né? Por quê? Porque a gente viu logo no começo do capítulo que Jesus os amou até o fim. Jesus amou a todos, até Judas. Ele sabia que Judas trairia ele. Ele amou até Pedro, que ele sabia que negaria. Mesmo Jesus tendo tudo em suas mãos que o Pai o deu, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se forma de servo, servindo a todos para nos ensinar como nós devemos agir. Ser humilde não é pensar que é humilde. Ser humilde não é ter as piores roupas ou não usufruir daquilo que o Senhor nos dá. Ser humilde é pensar no outro primeiro antes de nós mesmos. Isso é humildade. Jesus ensinou ali, ele se despiu, amarrou a toalha e foi ali lavando e secando um por um, os pés de um por um, numa posição de escravo, não só de servo, de escravo. A pior posição que alguém poderia ter naquela época, lavando os pés de cada um. Ele não só falou, ele fazia, ele agia para que eles conseguissem entender e replicar aquilo que haviam aprendido. Nessa semana, vamos levar no nosso coração essa cena. Os discípulos entrando numa sala, com o jantar preparado, uma ceia preparada. A última noite de Jesus, os últimos momentos de Jesus com eles, né? Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, já tinha avisado a eles, mas eles estavam totalmente fora do que estava acontecendo. A preocupação deles era quem é o menor, o maior. A preocupação é quem é o maior. Quem vai ser o maior no reino? Quem vai assumir a posição? Quem vai fazer? A conversa deles era essa. E Jesus, para quebrar todos os paradigmas de posição, de que vai assumir uma autoridade, de que cada um vai sentar à direita, outro vai sentar à esquerda, um vai ser ministro disso, outro vai ser daquilo, um vai tomar conta, outro vai deixar de tomar. Não, Jesus simplesmente, tendo tudo em suas mãos, deixa tudo e serve. Em todo o tempo que Jesus esteve na terra, ele serviu. Nessa semana, a gente guardar no nosso coração, na nossa memória, a humildade de Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo. Sempre foi tudo por ele e para ele.
são todas as coisas, mas a atitude dele não era essa. Ele abandonou tudo aquilo, deixou de lado tudo aquilo que o Senhor deu para ele, de autoridade e domínio, para nos ensinar a servir. Uma humildade que nós devemos colocar em prática. Os atos de generosidade de Jesus, eles nos ensinam a viver em amor com as outras pessoas. É fácil? Não é, mas é possível, porque o Espírito Santo que está em nós nos capacita. Segunda-feira que vem, o Senhor nos permitir, a gente vai concluir o capítulo 13 e iniciar o 14. Eu quero que seu coração fique ardendo, porque nós vamos falar sobre os últimos instantes de Jesus, vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo que o Senhor vai fazer para nós, que o Senhor derramou e hoje nós vivemos essa promessa. Nós vamos ver Jesus orando por nós que nem havíamos nascido ainda. Jesus já orava por nós, João 17. Nós vamos ver coisas extraordinárias que Jesus ainda vai fazer durante esse tempo de humilhação por amor a nós. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Se você tiver alguma pergunta, por favor, nos envie. Quero pedir para que você vá lá no canal do YouTube da igreja, faz aquilo que a gente precisa, né? Compartilhar, comentar, para que pessoas, não especificamente para que o canal fique conhecido, não. A nossa intenção não é essa. É para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas, chegue a corações, cheguem a mentes desesperadas, a corações que estão sem esperança nenhuma. Jesus é a esperança. Ele é a única esperança. Ele é o único caminho. E você pode servir de canal de evangelismo compartilhando o canal da igreja. Temos os cultos lá. Nós temos as orações, nós temos o canal da House of Healing, da Casa da Cura, tem tantos testemunhos. Deixe ser usado por Deus como canal de bênção. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite. Queremos agradecer a ti pela tua palavra. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por ser quem o Senhor é. Deixar tudo de lado por amor, um amor que a gente não entende, que a gente não consegue explicar. Mas, Pai, obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada pelo Espírito Santo que nos permite viver todo esse milagre da salvação, que nos traz entendimento, que fala aos nossos corações, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ensina todos os dias a imitarmos Jesus, a sermos parecidos com Jesus. Espírito Santo, eu clamo a Ti nesta noite, nos faz parecidos com Jesus em humildade, nos ensina a servir em amor, não em obrigação, não porque somos obrigados, porque Deus mandou. O Espírito Santo transforma o nosso coração, lava esse coração, faz um transplante, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, tira da nossa mente toda a loucura do pecado e coloca em nós, Senhor, a tua palavra que sara. Ah, Espírito Santo, só o Senhor para fazer. Nos fortalece essa semana. Nos dá, Senhor, a tua palavra todos os dias, traz à nossa memória tudo aquilo que nós temos aprendido. Entregamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos mais uma vez e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Ana, o Anderson, a Elisete, pastora Simone, pastor Newton. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pastora Val, Mariana. E a missionária Teresa, louvado seja o nome do Senhor. Gente, Deus abençoe vocês. Lá para quinta-feira já está lá no canal. Você que não pegou do começo, depois vai poder assistir tudo. E tem a playlist lá desde o primeiro capítulo, tá bom, gente? Deus abençoe, bom descanso para vocês. Até segunda-feira. No nome de Jesus, fiquem com Deus.